Olá, jogador! Hoje vamos analisar a partida entre B e Gelfand com as peças brancas e M Carlsen com as peças pretas. D4. Cavalo F6. C4. I6. Cavalo C3. Bispo B4. I3. Roque curto. Bispo D3. D5. C. Captura em D5. E. Captura em D5. Cavalo I2. Torre I8. Roque curto. Bispo D6. F3. C5. Cavalo B5. Bispo F8. D. Captura em C5. Bispo captura em C5. Cavalo de B. D4. Cavalo C6. Bispo D2. Dama B6. Rei H1. Cavalo captura em D4. E. Captura em D4. Bispo captura em D4. Cavalo captura em D4. Dama captura em D4. Bispo C3. Dama F4. Bispo B5. Torre D8. Torre I1. D4. Bispo D2. Dama D6. Bispo D3. Bispo I6. Bispo G5. H6. Bispo captura em F6. G. Captura em F6. Dama D2. Rei G7. Torre 4. Dama D5. Torre H4. Dama G5. Dama F2. Dama I3. Dama G3 cheque. Rei F8. Torre D1. Torre de A, C8. Torre 4. Dama G5. Dama I1. Bispo F5. Esse lance foi impreciso, o melhor lance era F5. H4. Dama G7. Dama B4 cheque. Rei G8. Torre captura em D4. Bispo captura em D3. Torre de 4, captura em D3. Torre captura em D3. Torre captura em D3. Dama G3. Dama G4 cheque. Dama captura em G4. F. Captura em G4. Torre C4. Torre D7. Torre captura em G4. Torre captura em B7. Torre captura em H4 cheque. Rei G1. A5. Torre B5. A4. A3. Torre C4. B3. A. Captura em B3. Torre captura em B3. Torre C2. Torre F3. Rei G7. Torre F2. Torre C4. Torre F3. Torre C1 cheque. Torre F1. Torre C4. Torre F3. H5. Rei H2. Rei G6. Torre B3. F5. Torre G3 cheque. Rei F6. Torre H3. H4. Torre B3. Torre A4. Torre B4. Torre captura em A3. Torre captura em H4. Rei G5. Torre B4. F4. Torre B7. F6. Torre G7 cheque. Rei F5. Torre B7. Torre A2. Rei G1. F3. G. Captura em F3. Rei F4. Torre B5. Rei G3. Rei F1. Torre F2 cheque. Rei G1. Torre captura em F3. Torre B8. Torre A3.
Torre G8 cheque. Rei F3. Torre F8. Torre A6. Torre F7. Rei F4. Rei F2. F5. Torre F8. Torre A2 cheque. Rei G1. Rei G4. Torre G8 cheque. Rei F3. Torre F8. F4. Torre F7. Torre A1 cheque. Rei H2. Torre F1. Torre A7. Torre F2 cheque. Rei G1. Torre 2. Torre F7. Torre A2. Torre F8. Torre A4. Torre F7. Torre 4. Torre F8. Torre 7. Rei F1. Torre A7. Rei G1. Torre H7. Torre A8. Torre G7 cheque. Rei F1. Rei G3. Torre A3 cheque. F3. Torre A8. A partida terminou empatada. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever e deixar suas sugestões.